Conhecido como um dos principais personagens do Antigo Testamento, Salomão, filho de Davi, viveu no século 8 a.C. e governou Israel em seu apogeu imperial. Salomão era o rei mais sábio e mais rico do que qualquer um dos reis da terra. Ele recebia toneladas de ouro por ano. Todos os objetos de seu palácio eram feitos de ouro puro. Mas de onde vinham todo esse ouro? Onde estavam localizadas as famosas minas do rei Salomão? A narrativa bíblica sobre o tesouro desse grande rei provoca fascínio desde os tempos antigos. De acordo com a Bíblia, a fortuna do monarca vinha de Minas de Ofir. Como a localização exata nunca é expressa nas escrituras, o relato despertou a imaginação e a cobiça de diversos exploradores ao longo dos séculos. Elas existiram mesmo? Ou tudo não passa de uma lenda? Sou Ricardo Rei e seja bem-vindo ao canal Efetividade. Se inscreva e também dê aquele joinha. Ofir é o nome de um personagem bíblico do Antigo Testamento, mencionado como um dos filhos de Joctã, de descendência de Sem. É ainda o nome de uma região mencionada na Bíblia, famosa por sua riqueza e de onde o rei Salomão recebia a cada 3 anos carregamento de madeira, ouro, prata e outras preciosidades. Ofir também é uma praia situada na freguesia de Fão, concelho de Esposende, distrito de Braga, em Portugal. O nome Ofir, por outro lado, aparece no Antigo Testamento várias vezes para designar uma terra distante de Israel, de onde se recolhia ouro. O ouro de Ofir é referido frequentemente como um ouro à parte, o que talvez se deva à expedição conjunta do rei Salomão e do rei Hirã, Tiro, Fenícia, que partiu do Mar de Junco, que foi traduzido como Mar Vermelho, e trouxe 14 a 15 toneladas de ouro de Ofir. O rei Davi juntou ouro de Ofir para a construção do Templo de Jerusalém. Seu filho Salomão também importou ouro de Ofir. Alguns pesquisadores acham que o segredo do ouro de Ofir estava no tempo do fogo gasto para a sua purificação, para alcançar sua condição de ouro puro. Como consta nas escrituras, o rei Salomão mandou construir uma frota de navios em Ezion-Geber, no Mar de Juncos, conhecido como Mar Vermelho, para trazer ouro de Ofir. 1 Reis 9:26. Existem estudiosos que dizem as ruínas de Ezion-Geber está localizada no Golfo de Ágapa, na área onde hoje fica Eliate, ou Ágapa. Dali, os navios podiam chegar a qualquer parte do Mar de Juncos ou aos postos mercantis mais distantes, na costa da África ou da Índia. Mas existem possíveis localizações de Ofir, entre muitos outros lugares. Sobre se as minas de ouro do rei Salomão são apenas uma lenda, como muitos dizem, o egiptólogo Kennedy Pitkheim escreve: Ofir em si mesma não é mito. Existe um fragmento de cerâmica em hebraico, talvez do 8º século antes da era cristã, que tem nele uma inscrição como uma informação breve, mas visivelmente clara, mencionando o seguinte: ouro de Ofir para Bet-Horon, 30 ciclos. Vê-se então que Ofir era uma fonte real de ouro. Assim, era também o ouro de Amaú, o ouro de Punt e o ouro de Cush, constantes em textos egípcios, e em cada um desses casos, o ouro estava relacionado ao lugar mencionado, ou à qualidade, ou ainda ao tipo de ouro. Davi, o sucessor de Saul, foi o segundo rei de Israel e reinou do ano de 1010 a 970 a.C. Reinado continuado pelo seu filho Salomão. Ele ampliou o domínio de Israel, estendendo-se do rio Eufrates até o Egito, e ainda tinha em seu entorno aliados muito importantes, como o rei Hirã,
que liderava os fenícios, que eram grandes navegadores da antiguidade, e a rainha de Sabá, que dominava um reino localizado no atual Iêmen e Etiópia, e que era exportador de ouro, incenso, perfumes e especiarias. A obra mais conhecida do rei Salomão foi a construção do Templo de Jerusalém, onde está a Arca da Aliança, contendo as tábuas da lei que o Eterno deu a Moisés. Para construir o Templo de Jerusalém, o rei Salomão precisava de uma imensa quantidade de metais preciosos, ouro e prata, que obtinha, segundo o livro dos reis, no lendário país de Ofir, através das frotas lideradas por experientes navegadores fenícios que partiam do Mar de Juncos. A localização da lendária terra de Ofir é muito controversa. Inclusive, ela é citada como no Alto Peru, atual Bolívia, onde existem as minas de prata de Potosí. Também o território brasileiro é mencionado como a possível origem destas lendárias terras. Um dos primeiros sustentadores da teoria da presença antiga dos fenícios no Brasil foi o professor de história austríaco Ludwig Chiweniak, século XX, que no seu livro História Antiga do Brasil cita informações anteriores de pesquisadores em relação à vinda de embarcações fenícias ao foz do rio Amazonas. São várias as evidências arqueológicas e documentais de uma possível antiga presença dos fenícios pelo território brasileiro, mostrada em uma pedra no estado de Paraíba, encontrada também no estado do Rio de Janeiro, em pictogramas da Pedra da Gávea e nos petroglifos da Pedra de Ingá. Ainda não deve esquecer-se de um misterioso documento, 512, que menciona o descobrimento de uma maravilhosa cidade perdida, feita de casas de pedra, de amplas ruas, além de numerosas inscrições que estão ali, gravadas nas pedras, em uma língua completamente desconhecida. Mas somente estudos arqueológicos, na forma de novos e importantes descobrimentos, que poderão esclarecer, no futuro, a possibilidade de, ainda naquele tempo, existir conhecimentos geográficos para isso. E neste caso, para realizar inclusive viagens oceânicas. O misterioso mapa de Piri Reis, almirante turco, um documento autêntico e não uma falsificação, foi desenhado em Constantinopla no ano de 1513, depois de Cristo, e mostra com exatidão todo o litoral leste da América do Sul. Também mostra a costa ocidental da África e a costa norte da Antártida, sem a sua espessa cobertura de gelo atual, que em algumas regiões atinge 4.000 metros de espessura. Agora, é interessante mencionar que este continente só foi descoberto oficialmente em 1818, portanto, 305 anos após a confecção do mapa. Ainda que a costa livre do gelo da Terra da Rainha Maud, que é também mostrada no mapa, constitui um quebra-cabeça colossal, uma vez que a prova geológica confirma que a data mais recente em que aquela parte do planeta poderia ter sido inspecionada foi de 4.000 anos antes de Cristo. A existência deste mapa comprova que os povos mais antigos tinham conhecimento de todos os continentes muito maior do que acadêmicos e eruditos de hoje estão dispostos a aceitar. Esse mapa provavelmente é cópia de outros mapas muito mais antigos. Segundo o pesquisador Cândido Costa, em sua obra de 1900, a participação ampla dos fenícios no conhecimento das terras ocidentais explica a grande participação dos hebreus nas grandes navegações. Desde o tempo do rei Salomão, os fenícios, súditos do rei Hirã, uniram de tal forma a este grande soberano hebreu que a construção do Templo de Jerusalém foi feita por arquitetos e pedreiros fenícios, e também foram estes como grandes navegadores que faziam as misteriosas viagens para descobrir e trazer metais preciosos e madeiras
para a construção do Templo de Jerusalém. Um trireme fenício, tipo Capácio, era um grande navio de longo curso. Ele era para viagens oceânicas de longo curso, um modelo de tantos outros barcos fenícios existentes já no século X a.C., época próxima a que reinou o rei Salomão em Israel. As inscrições de Pouso Alto, no estado da Paraíba, gravada em pedra, foram, segundo o pesquisador Cândido Costa, submetidas à análise do sábio, e também pesquisador francês Ernesto Renan, que as considerou de origem fenícia. E a tradução desta inscrição fenícia de Pouso Alto, no estado da Paraíba, diz: somos filhos de Canaã. O comércio nos trouxe a esta distante praia, uma terra de montanhas. Sacrificamos um jovem aos deuses e deusas exaltados no ano 19 de Hirã, nosso poderoso rei. Embarcamos em Ezion-Geber, no mar de juncos, e viajamos com 10 navios. Permanecemos no mar junto por 2 anos, em volta da terra pertencente a Rã, África, mas fomos separados por uma tempestade. Nos afastamos de nossos companheiros e assim aportamos aqui, 12 homens e 3 mulheres, numa nova praia que eu, o comandante, controlo. Mas auspiciosamente possam os exaltados deuses e deusas intercederem em nosso favor. Ezion-Geber está localizado no Golfo de Ágaba, na Península do Sinai. Na Bíblia está escrito: também as naus de Hirã traziam de Ofir muita madeira e pedras preciosas. Todas as taças de beber do rei Salomão eram de ouro. O rei tinha no mar os naus de Tásis com os naus de Hirã. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. O arqueólogo e professor Bernardo Silva Ramos traduziu as inscrições fenícias na Pedra da Gávea. As inscrições dizem: Tiro, Fenícia, Badesi primogênito de Jetbaal. No texto da Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 16, encontra-se menção a Jetbaal e a Etbaal, no versículo 31. Ainda mais tomou por mulher a Jezebel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Jetbaal reinou sobre Tiro, na Fenícia, entre 887 a 856 a.C., e seu filho mais velho o sucedeu em 855 a.C., e chamava-se Badesi, e por alguma razão abandonou seu reinado, juntamente com 2 filhos gêmeos, após ter ficado por 6 anos no poder, deixando para sucedê-lo seu outro filho, Matenes, que governou Tiro até o ano 821 a.C. Bom, e se realmente as minas do rei Salomão estavam localizadas no Brasil? Então o Brasil é o famoso país de Ofir, mencionado na Bíblia. E se for verdade? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.